Foi revelado como seria o filme de Rick Grimes, ou melhor, os filmes de Rick Grimes, porque seriam 3 filmes, a ideia anterior dessa série do Rick com a Michonne, como que seriam os reencontros ali, quem é que participaria, quando a Michonne ia entrar na história, que aparentemente ia ser mais tarde, e outro ponto, a intenção de colocar mais personagens para reencontro nesse final de The Ones Who Live, mas que ia precisar de mais episódios, e quantos episódios a mais? Muito detalhe novo, muita novidade. Você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? Tô de volta aqui hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, The Ones Who Live, pra poder atualizar, não só sobre essa série, esse spin-off que passou agora, mas também sobre o que seria antes desse spin-off, porque seriam filmes de The Walking Dead, aquela ideia que quando o Rick saiu foi confirmado. Vamos explicar sobre isso, mas antes deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e não se esqueça de se inscrever no canal, que nessa quinta-feira, dia 11, tem live às 8 horas da noite com a participação de Silvio Giraldi, que é o dublador do Daryl, que faz a voz do Daryl aqui no Brasil, de The Walking Dead. A gente vai interagir, responder muitas perguntas, muita coisa. E seguinte, se você acompanha o canal aqui, você viu que eu comentei muito sobre esse final da série de Rick e Michonne, disse que tem várias coisas ainda pendentes. Comentei sobre essas cenas aí que foram gravadas a mais pro final de The Ones Who Live, que tipo, cenas que foram cortadas, né, várias inclusive, não só essa. Comentei sobre as possibilidades de segunda temporada, que tanto no quesito história tem brechas para uma segunda temporada, quanto no quesito de produtores e atores também tem, eles querem isso. A única coisa que falta é a própria AMC, o canal de televisão, decidir isso e ceder o dinheiro pro pessoal poder continuar, o que é bem possível, mas tipo, a gente chegou nessas conclusões a partir de várias entrevistas, várias novidades que foram saindo depois desse último episódio, só que é o seguinte, tivemos algumas entrevistas que levam algumas novidades que a gente não sabia até então, inclusive novidades sobre como é que era o planejamento deles antes mesmo de existir a ideia dessa série. Como é que era o planejamento pros filmes, mas também como é que era o planejamento e as possibilidades pro final dessa série, pro episódio 6, e a gente vai começar por aí. Porque tinha sim como ter mais reencontros do que só Judith e Rick Jr. Poderia ter outros mais. Só que tinha alguns problemas aí, né, que quem revela mais sobre isso e conta umas curiosidades interessantes é Danai Gurira, atriz da Michonne, em uma entrevista que ela deu recente pro site TV Line. Pode ver aqui, ó, na matéria eles recapitulam um pouquinho e eles vão pro questionário que eles fizeram com a atriz, a Danai Gurira, sobre o final. E o repórter pergunta o seguinte: esse foi o final. Sempre foi planejado que a série terminasse com Rick e Michonne ficando com seus filhos? E aí a atriz da Michonne disse o seguinte, ó: sim, qualquer outra forma seria muito sombria. Não é o que aspirávamos em termos de história de amor épica. Ou seja, apesar de rumores, apesar de aparentemente terem até gravado alguns finais que teriam a morte de um ou do outro ali, só pra despistar a produção, né, só pra despistar fãs, apesar disso, o plano inicial, tipo, desde o início dos 3 principais produtores, a ator do Rick, a atriz da Michonne e o Scott Gimple, era dos 2 terminarem vivos e ter um reencontro bonito e feliz no final, igual foi. Isso, inclusive, é até algo que eu vinha ressaltando aqui antes, né? Eu vinha falando, o nome da série, gente, The Ones Who Live, aqueles que vivem, tipo, o nome da série é aqueles que vivem, eles pegam e matam um dos 2 no final, não faz muito sentido, né? História de amor épica, que é o que eles estão prometendo, também não faz sentido. Mas é óbvio que eles iam deixar isso no mistério, só que tem uma coisa, eles pensaram num negocinho aí, ó, na sequência, o site perguntou pra atriz da Michonne o seguinte: então não houve conversas ao longo do caminho sobre Michonne ou Rick talvez morrendo como um herói? Aquela morte heróica, né? E a atriz respondeu: se houve um, do qual não me lembro, foi muito breve. Nós realmente sabíamos que tínhamos que mostrar como eles eram fortalecidos juntos, pra eles terem passado por todo aquele trauma e tragédia só pra um deles morrer. Isso é muito sombrio, até pro nosso show. Ou seja, de fato eles tinham as mesmas noções dos fãs, da maioria dos fãs, né? Tipo, todos esses anos do Rick passando traumas e tragédias, tentando voltar pra casa, ele morrer, ou a Michonne todo esse tempo procurando o Rick, quase desistindo, encontrando pra ela morrer. Eles aparentemente até pensaram numa possibilidade, conversaram um pouquinho sobre isso, mas foi jogado de lado. Ainda bem, ainda bem. Mas aí a gente vem pra parte que eu adiantei aqui no vídeo, né, sobre os outros personagens que poderiam aparecer nesse final, que perguntaram aqui pra atriz o seguinte: você tinha alguma esperança de que veríamos Michonne e Rick reunidos com toda a turma de Alexandria? Que é algo que vários, né, que estavam com uma expectativa errada aí, ficam cobrando, né? Ah, gostei do final, mas eu queria era o final com todo mundo se encontrando. Tipo, a pessoa queria o final do universo de The Walking Dead aqui nessa série, que obviamente não ia acontecer, mas entendo a ideia de cada um. Até porque, olha o que a atriz da Michonne responde:
discutimos isso e como reconectar todos, tipo, todo mundo de Alexandria, todos os personagens nesse final, né? Mas era muito para se tentar encaixar e muito para tentar criar. E seriam necessários mais 2 episódios para que isso tivesse o tempo que teria merecido na tela. Ou seja, houve conversas. Se você não entendeu, houve a ideia sendo discutida nos bastidores para que esse final aqui, esse último episódio, tivesse a cena deles reencontrando todos, né? Do Rick, às vezes até reencontrando o Daryl. Todo mundo se reencontrando ali e tal. Que, assim, aí sim ia ser um grande final pro universo de The Walking Dead. Tipo, a atriz não fala nessa entrevista, mas eu acho que uma coisa que deve ter pesado esse negócio, tipo, se coloca todo mundo reencontrando aqui, acabou. Tira a motivação do monte de gente de assistir. Não tem como eles continuarem com o universo. Isso deve ter sido um ponto que influenciou, mas ela não fala. Mas uma outra questão que até tem a ver com o que ela fala é a viabilidade pra juntar todo mundo, né? O espaço de tempo da história são só 6 episódios. Você colocar só uma cena de alguns minutos de todo mundo se reencontrando ficaria muito estranho. Então ela mesma ressalta um ponto de que, de acordo com o plano deles, precisaria de mais 2 episódios pra reencontrar todo mundo, pra ter esse espaço pra mostrar todos os reencontros. Mais um ponto, né, da quantidade pequena da série. Tipo, esse spin-off eu acho o melhor possível que eles poderiam ter feito de The Walking Dead, mas o único problema que esse spin-off tem e que gera vários dos outros dentro da história é o curto espaço de tempo. É isso que provoca Major General Bill pouco tempo de tela, é isso que provoca outros personagens tendo que morrer rápido e um monte de coisa. E isso também provocou o fato deles não terem espaço pra mostrar reencontro com os outros. Mas assim, um ponto também que a Danai não fala aqui, que com certeza deve ter a ver, eles evitam um pouquinho disso, mas isso deve ter a ver com dinheiro também, com o orçamento. Tipo, eu tenho falado disso direto, né, sobre a cena lá com a tela azul, Alexandria de fundo, tem a ver com orçamento, CGI, que não ia ficar de qualidade. De fato, eu tinha até comentado aqui que The Ones Who Live aparentemente foi a série da AMC com mais investimento por episódio, assim, na média. Dos spin-offs de The Walking Dead foi o mais caro de todos. E ainda assim, eles não tiveram o orçamento suficiente pra poder fazerem mais, né? E sim, isso faz muito sentido. Já tinham gastado muito, já tinham colocado investimento em vários pontos de diversos episódios da temporada, tinham um teto. Provavelmente esse teto não tinha como ser rompido. Tem até uma entrevista que eu nem comentei aqui no canal, da época do episódio 4, né, que a atriz da Michonne contou que o planejamento dela, que ela que foi escritora desse episódio, né, pra esse episódio é que o início tivesse uma cena ali do Rick e da Michonne caindo do helicóptero. Uma cena que mostrasse eles caindo em câmera lenta, uma cena bem bonita, só que ia requerer muito mais investimento, né, mais dinheiro, e o orçamento não foi suficiente pra isso, então tiveram que tirar essa cena. A atriz da Michonne confirmou isso. Então sim, a série sofre um pouco com isso, né, a gente não tá falando de HBO, que tem muito mais dinheiro, a gente tá falando de AMC. Mas seguindo, né, até pra gente poder ir pra outra entrevista sobre a parte dos filmes, de como seria, aqui a gente teve uma última pergunta do TV Line pra atriz da Michonne questionando, tipo, se esse for o final, o que que ela poderia falar? Ela tá satisfeita se esse for o final da Michonne? Tipo, se não for ver mais? Você fez tudo com o personagem que esperava? E aí a atriz da Michonne responde: sim, tive uma oportunidade incrível de interpretar essa personagem, explorá-la em muitos ângulos, mas as histórias das pessoas podem continuar de várias maneiras. Eu não diria que ela foi explorada de todas as maneiras, mas definitivamente eu sinto como se tivesse feito algo completo e tudo mais. Mas assim, você consegue ver que ela fala que do mesmo jeito que ela se sente satisfeita, ela ainda não consegue dizer que Michonne foi explorada de todas as maneiras, ou seja, tem mais coisas pra explorar da Michonne. E ainda no meio de uma frase que era pra ser como se fosse uma despedida dela pra Michonne, ela diz: tem histórias de pessoas que podem continuar de várias maneiras. Tipo, reforçando aquele velho ponto de que eles estão com alguma coisa guardada ali que deve acontecer no futuro, sendo planejado, eles não podem falar, que é o que a gente tem falado há muito tempo. Pois é. Mas aí vamos seguir pra uma outra entrevista que foi dada pro mesmo site, TV Line, só que dessa vez foi o boss de The Walking Dead, né, o chefão, que é o Scott Gimple, que manda tudo no universo, falando sobre como seria a trilogia de filmes que era o plano original antes de The Ones Who Live. Eles começam relembrando aqui que a trilogia de filmes do Rick, né, contando a história dele, foi o ponto que foi confirmado após o Rick deixar The Walking Dead em 2018, que inclusive animou muita gente, né, deixou a gente muito curioso. O filme de The Walking Dead a gente nunca viu, uma mega produção, um mega investimento, ainda mais Universal participando, que foi anunciado no ano seguinte, 2019, só que aí tudo foi enrolando e tudo mais, até que 2022 revelaram que não teriam filmes mais, e isso viraria essa série. Só que aí sim, o TV Line fez uma pergunta que vários fãs têm vontade de fazer pro Scott Gimple, o diretor do universo aí, sobre como seriam os filmes, como é que era o planejamento inicial. Isso mesmo, e ele já diz de início, ó, seria muito, muito diferente. Era algo muito, muito diferente que na verdade estava passando por muitas interações. E aí vem as revelações interessantes de como isso foi mudado, né? Ele revela aqui primeiro, né, a questão sobre a Michonne, de diferença grande, né? Quando começamos a desenvolver os filmes, Danai, atriz da Michonne, ainda estava em The Walking Dead.
Ela tava lá na série, não tinha saído. Então, ela não estava naquele primeiro filme e, portanto, era enormemente diferente. Ou seja, agora finalmente, depois de anos, depois que o Rick deixou The Walking Dead e anos de teorias, né, tá confirmado que o primeiro filme do Rick não teria Michonne. Tipo, não mostrar ele se reencontrando com ela ainda, não teria essa participação, seria só sobre o Rick. Provavelmente só sobre o Rick dentro do CRM. Tudo indica, então, né, no meu ver aqui, que o primeiro episódio dessa série seria o primeiro filme, né? O primeiro episódio resume muito os anos que o Rick passou no CRM como trabalhador e tudo mais. Eu diria que o primeiro filme provavelmente, então, teria totalmente o Rick como trabalhador ainda, passando por esses processos, as tentativas de fuga mais detalhadas. Porque uma questão no primeiro episódio é revelado que o Rick teve umas 4 tentativas de fuga, né, contando com a que ele perdeu a mão. As outras 3 a gente não viu. Na real, a gente viu o detalhe de uma delas, né, que é aquela do final de The Walking Dead, quando ele levanta a mão pro helicóptero e tal, mas outras a gente não viu. Eles só trazem essa ideia. Provavelmente o primeiro filme seria essa somatória de tentativas de fuga do Rick, estressantes, cada uma gerando mais expectativa, tipo, essa aqui vai dar certo, essa aqui vai dar certo, até mostrar a frustração do Rick no final das contas e terminar o primeiro filme com ele aceitando virar militar. Eu acredito que seria essa ideia, sem encontrar Michonne. Até porque, olha o que ele fala na continuação da matéria, que eles questionam, né, sobre quando o Rick e Michonne teriam se reunido, então, e aí o Scott diz, no segundo filme, porque eu sabia que Danai, atriz da Michonne, estaria disponível até então, e eu sabia que ela era incrivelmente crítica, mas isso resultou em um filme muito diferente, embora as circunstâncias de Rick fossem praticamente as mesmas, e o relacionamento com o CRM e a cidade fosse praticamente o mesmo, ou seja, teríamos esse encontro no segundo filme somente, esse reencontro depois de anos, o que indica o seguinte, né, já que o primeiro filme não teria nem Michonne participando, que ela nem tinha deixado The Walking Dead, provavelmente o segundo filme ia focar mais na jornada dela até encontrar o Rick, seria um segundo filme mais temática sobre a Michonne, pra ir terminar com esse encontro. Então, o segundo filme seria bem o segundo episódio dessa série, só que aí numa escala maior, aí tendo mais espaço de tempo pra poder mostrar sobre o grupo que a Michonne tava junto ali, sobre o Ned, sobre o Bailey, sobre a Aiden, a participação deles. Eles provavelmente não iam colocar o grupo pra ser devastado todo de uma vez pelo gás do CRM, igual foi na série. Eles provavelmente iriam colocar pra ir morrendo aos poucos. Eu acho que a cada andar do filme ali, etapas, iam colocar um morre, outro morre aqui, outro morre ali, e até no final Michonne tá indignada, né, e aí ter esse reencontro, basicamente como foi. E, tipo, uma coisa, né, um ponto que ele ressalta é que a parte do Rick com o CRM não seria muito diferente, isso também não foi muito mudado, tava de acordo com o planejado. A relação dele, o que o CRM fez com ele, provavelmente os traumas, toda essa questão, a relação dele com o líder ali, o Bill, naquele momento, aparentemente então teria tudo isso, né, só mudaria a montagem quando Michonne aparecesse. Mas aí, seguindo a matéria, eles ressaltam, né, tudo deu certo claramente, especialmente porque The Ones Who Live contou com a ajuda dos atores, né, ator do Rick, a atriz da Michonne, que já viveram os personagens por muitos anos. Aí eles contam sobre o nervosismo de produzir a série e tudo mais, mas aí vem sendo tocado num ponto que eu até falei anteriormente sobre orçamento, né, que aqui vale a gente lembrar sobre isso, e que o Scott Gimple é meio que sincero. Ele não fala a palavra orçamento aqui, mas ele meio que explica, né, o porquê algumas coisas são obrigatórias de ter acontecido na série. Por exemplo, o episódio mais parado, de um núcleo só, né, o episódio ali mais tranquilo, que é o episódio 4. Ele diz, ó, quando Andy e Danai, os dois atores aí, e eu estávamos contando a história de The Ones Who Live, eu dizia, né, ok, o negócio é o seguinte, é assim que você faz The Walking Dead, porque The Walking Dead não é Game of Thrones, não é The Last of Us, e está em um nível de orçamento diferente, simplesmente está. Como tal, você precisa então de um episódio garrafa, que é o episódio, o tipo do episódio que eles chamam, que é um episódio de baixo custo para manter as coisas sob controle. Ou seja, ele não fala orçamento baixo, mas ele fala, né, tem um limite de orçamento, não é um orçamento de The Last of Us, não é um orçamento de Game of Thrones. Então, sempre por conta do orçamento, The Walking Dead vai precisar desses episódios mais baratos. Que até ele ressalta na entrevista que são os episódios mais preocupantes para eles produzirem, né, e com medo de dar ruim e tudo mais. E o interessante é que, pra alegria deles, né, eles conseguiram acertar a mão nisso. O episódio mais barato desses, né, que colocaram nessa temporada foi o episódio 4, que eu entendo que tem muita gente que não gosta, porque não gosta desse estilo aqui, mas eu, por exemplo, gostei. Eu acho o episódio perfeito pelas questões emocionais e pelo roteiro bem escrito. É uma prova de que mesmo orçamento baixo, um roteiro bem escrito pode gerar grandes resultados, não é à toa. Mesmo você tendo gostado ou não gostado, você não pode negar que o episódio foi aclamado pela crítica, tanto nos Estados Unidos, quanto Europa, quanto aqui na América do Sul. Todos os críticos profissionais aclamaram o roteiro desse episódio, e boa parte do público, né, tem aquela divisão, os que odeiam e os que amam mesmo. Isso aqui com certeza vai ser indicado a algum prêmio, é a tendência também, porque é o estilo, né, que essas premiações gostam, então é mais um ponto positivo.
positivo, é o episódio arriscado deles, que tendia a dar ruim, né, porque é o mais barato. Você gostando ou não, no geral, deu certo. E assim, muita gente vai ver que eu tô falando de orçamento aqui nesse vídeo, que ressalta em todas as matérias, e muitos eu acho que vão perguntar, né? Mas, João Vitor, por que a AMC não libera mais dinheiro? Eles tinham que colocar mais dinheiro em The Walking Dead. Eu concordo, inclusive The Walking Dead é o produto principal da AMC e o que dá mais dinheiro pra eles, né? Inclusive no AMC Plus, que é a plataforma de streaming, que é a grande aposta deles, é o que tem dado mais audiência e mais resultados. Só que um ponto, esse AMC Plus, por exemplo, essa plataforma de streaming, é um ponto que a AMC tem gastado muito dinheiro. Como a gente fala, é um canal milionário, bilionário, ok, mas ainda não é no nível do HBO, de umas outras assim. Ainda mais que eles estão investindo no streaming. Inclusive, uma razão, muita gente pergunta, por que o AMC Plus não chega no Brasil logo? Segundo lugar onde mais assistem The Walking Dead é no Brasil. Por que não chega? Porque manter plataforma de streaming no Brasil é muito caro. Caso você não saiba, a maioria esmagadora das plataformas de streaming que estão no Brasil não lucram no Brasil. Tem uma perspectiva de lucrar no futuro. Pois é, isso deve influenciar a AMC, mas é coisa de executivo. A gente não tem como entrar nesse ponto que a gente não sabe o que os caras conversam dentro de uma salinha escondida sobre as séries. O que a gente pode ver é que, como tudo tem a ver com dinheiro e a série tá fazendo dinheiro, deve ter tendência a continuar, meu querido. Mesmo um monte de gente imagina, não vai ter tendência de continuar, não. Vai ter tendência a continuar. Tem uma tendência. Pois é, coloca nos comentários o que você acha. Se você acha que os filmes seriam melhores, essa história, esse ponto dessa separação em 3 filmes, ou se foi melhor assim. Até porque os filmes provavelmente vai demorar uns 2 anos pra sair cada um. Mas enfim, deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada. E no mais é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!